encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, aqui é o professor Dácio falando mais um pouco de história do nosso Mengão queridão. Bom, o Flamengo não é feito somente de grandes craques, de jogadores que se destacaram ao longo de sua história, que são reconhecidos pela nação e pelo Brasil afora. Também é feito de jogadores injustiçados, pouco falados, desconhecidos, operários da bola, que contribuíram significativamente com nossas conquistas. O Falando de História de hoje vai se referenciar ao conjunto. Craques e desconhecidos, titulares e reservas, e até aqueles que podemos dizer simplesmente compunham o elenco, mas que conquistaram títulos para o mais querido. Então vamos lá, qual a formação em grandes títulos? Bom, nosso primeiro título em 1914 tinha Baema, Pindaro, Nelly, Ângelo, Miguel, Galo, Armando, Baiano, Borghetti, Riemer e Raul. O técnico era o grande comitê, porque não existia um técnico específico. Era, vamos dizer assim, uma comissão. O nosso primeiro título, 42, 43, 44, tinha Jurandir, Artigas, Biguá, Domingos da Guia, Canegal, Jaime, Perácio, Vevê, Zizinho, Pirilo, Valido e também Quirino, Nandinho, Modesto Bria, Jaci, e o técnico era o grande Flávio Costa. O nosso primeiro Rio-São Paulo, em 1961, tinha Ari, Joubert, Bolero, Jadir, Jordan, Carlinhos, Gerson, Joel, Henrique, Dida, Germano e Fernando, Nelinho, Otto, Manuelzinho, Norival, e o técnico era Fleitas Solis. Nosso primeiro brasileiro, em 1980, tinha Raul, Leandro, Carlos Alberto, Toninho, Rondinelli, Marinho, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Zico, Tita, Nunes, Júlio César, Cantarelli, Manguito, e também tinha Nelson, Vitor, Reinaldo, Carlos Henrique, Anselmo, e o nosso técnico era Cláudio Coutinho. Na nossa primeira Libertadores, em 1981, o elenco era composto por Raul, Leandro, Rondinelli, Marinho, Figueiredo, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Carpegiani, Zico, Tita, Nunes e Baroninho, Lico, Cantarelli, Carlos Alberto, Ney Dias, Vitor, Chiquinho, Ronaldo, Fumanchu, Peu, Anselmo. Nosso técnico, Paulo César Carpegiani. A nossa primeira Copa do Brasil, em 1990, tinha Zé Carlos, Zanata, Vitor Hugo, Fernando, Rogério, Leonardo, Piá, Ayrton, Uidemar, Djalminha, Júnior, Renato Gaúcho, Zinho, Gaúcho, Neneca, Josimar, André Cruz, Marcelinho Carioca, Marquinhos, Nélio, Bugica, Alcindo e Bobô. O técnico, Jair Pereira. A nossa primeira Mercosul, 1999, tinha Klemer, Pimentel, Célio Silva, Fabão, Juan, Atirson, Leandro Ávila, Marcelo Rosa, Fábio Baiano, Rodrigo Mendes, Leonardo Inácio, Caio, Leandro Machado, Romário, Reinaldo, Robson, Maurinho, Luiz Alberto, Ronaldo, Marco Antônio, Jorginho, Iranildo, Beto e Lê.
o técnico Carlinhos Violino. A nossa Copa dos Campeões em 1999 tinha no elenco Júlio César, Alessandro, Juan, Fernando, Gamarra, Cássio, Leandro Ávila, Rocha, Beto, Pet, Reinaldo, Edilson, Klemer, Bruno Carvalho, Maurinho, Jorginho, Fábio Augusto, Leandro Machado, Adriano, Roma, técnico, o velho Lobo Zagallo. Bom, galera, então o nosso Falando de História de hoje é uma homenagem a grandes ídolos, jogadores lendários, grandes jogadores, bons jogadores, a grandes operários da bola, a ilustres desconhecidos, um conjunto de jogadores que fizeram história no Malvadão, na conquista dos nossos primeiros grandes títulos. A verdade é que sempre a gente vai ter, né, aqueles jogadores que compunham o elenco, mas que eram também importantes na história, mesmo que não lembrado por muitos. E a todos, indistintamente, fica o nosso carinho, o nosso respeito e os nossos agradecimentos por terem contribuído com a história do nosso Mengão, queridão, malvadão, como queiram. Por isso, o nosso Falando de História remete a esses primeiros títulos da história do nosso Mengão. Galera, por favor, não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo. Fica o convite para estarmos juntos toda terça-feira no Arena, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat a nossa nação. Flaudações. Abre alas com história e coração. Abre alas com humor e emoção. Abre alas saudando nosso manto. Abre alas com raça, amor, paixão, encanto.